noite. Quero cumprimentar os irmãos com a paz e a graça do Senhor e pedir que abram as suas Bíblias, o santo livro, no livro de Provérbios, capítulo 17. Provérbios 17. Para mim, mais uma vez, é uma honra e uma alegria estar com vocês. Graças a Deus, o nosso direito de cultuar foi nos dado. Que a graça de Deus possa fazer com que isso avance até voltarmos ao número total de pessoas presentes. Provérbios 17, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai Santo, Tu sabes da nossa estupenda dependência de Ti e da Tua graça. Imagino como Seus olhos olham para esse mundo e veem o estado que ele se tornou. Como as coisas caminham nessa sociedade pervertida, corrompida, perdida. Entretanto, Senhor, não olha com Seus olhos de justiça, mas com olhos de misericórdia. Poupa Teu povo, Senhor. Aplaca a Tua ira. E salva aqueles os quais Seu Filho derramou Seu precioso sangue. Despeja da Sua graça gloriosa sobre esse local, Senhor. De forma que o Seu reino avance. Que o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a pandemia do coronavírus, que já está chegando ao, não sei se 7º ou 8º mês, que envolveu todo o nosso mundo, envolveu o mundo inteiro. Ele trouxe uma série de desdobramentos, uma série de consequências. Esse vírus trouxe à luz e trouxe à tona, nas mais distintas camadas da sociedade. E a igreja não fica de fora disso. Essa pandemia também mostrou o caráter e a natureza da igreja evangélica, sobretudo moderna, contemporânea, atual. Nós podemos ver uma quantidade enorme de cristãos com profundo medo da morte, porque nunca uma epidemia, uma pandemia foi tão terrivelmente divulgada como essa, trazendo um pânico, um medo estrondoso da morte por parte dos cristãos. Não só isso, muitos cristãos também se mostraram apavorados com medo do sofrimento. As consequências também da pandemia, não só a morte, mas o desemprego, a falta de alimentos, as dores. Então um medo também absurdo
e uma resistência profunda no tocante ao sofrimento. Outros tantos protagonizaram escândalos dos mais diversos. A pandemia trouxe à luz muitos escândalos envolvendo líderes religiosos, membros de congregações e ditos cristãos. A outra coisa é que também a pandemia fez com que muitos abandonassem a sua fé. No pós-quarentena, muitos ditos cristãos não retornaram, ficaram pelo caminho, voltaram às velhas práticas e às práticas ímpias. Então, de certo modo, a pandemia revelou essas nuances, essas características da igreja cristã: medo, pavor, assombro da morte, uma aversão inexplicável do sofrimento, o abandono, a apostasia da fé e escândalos sem precedentes. E eu quero fazer uma pergunta: seria isso normal? Afinal de contas, é uma pandemia de alcance mundial, é de fato terrível, muita corrupção envolvendo as autoridades. Não seria normal trazer esta reação no povo de Deus? Eu quero dizer para você, não. Absolutamente não. Crente tem medo da morte? Aliás, crente tem medo? Tem medo. Teme a morte? Teme. Tem um certo receio quanto ao sofrimento? Sim. Se esfria em determinados períodos da sua vida? É claro que sim. Entretanto, faz disso um estilo de vida? Não. Tem como esse modelo, como esses conceitos, tais práticas, como modelo de vida? Não. Qual é a resposta então para tanto pavor, tanto medo de morrer, tantos escândalos e tanta apostasia? Eu não quero aqui tratar dos efeitos, que é o que muitos pastores, igrejas, teólogos fazem. Eu quero ir direto na causa, na raiz, no âmago. A resposta para essas reações horrorosas de muitos cristãos é que a grande maioria são inconversos. Não foram e não são nascidos de novo. Esses não representam o número dos salvos, dos eleitos. Essa que é a grande verdade. A pandemia revelou uma grande parte da igreja inconversa. Uma igreja que é composta por incrédulos. Não são reações de crentes fracos. Não são reações de crentes imprudentes. Não é um testemunho de alguém que está passando um tempo mal. São testemunhos de incrédulos, inconversos, não regenerados. E a pandemia, e essa é uma das funções da provação, ela revelar o que está no nosso coração, ela revela o caráter do verdadeiro salvo, o caráter da verdadeira fé. E ela revelou, testou e reprovou muitas dessas denominações e dessas pessoas. E é por essa razão que fizeram isso. Eles não podem andar como cristãos, não podem reagir diante das adversidades como cristãos, porque eles não receberam a nova natureza. Paulo foi bem claro: o homem natural, o incrédulo, não entende, não discerne as coisas do Espírito, a razão da nossa fé, a fé em Cristo, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, só com aquele que recebeu
a mente de Cristo. E Jesus foi claro, eu não sei que medo é esse. Jesus disse em Mateus 10, 28, não temais aquele que mata o corpo. Não se amedrontem ante uma epidemia, uma pandemia, um assalto à mão armada, um câncer em fase terminal. Não deve ser essa a preocupação do crente. A maneira com que ele vai morrer, o dia que ele vai morrer, ou se ele vai morrer. Não temam a morte física, temam a morte espiritual. Temei antes aquele que tem poder de enviar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Mas os crentes estão com medo da morte física. Agora, qual a razão de serem inconversos? Qual é a razão para essa quantidade gigantesca de igrejas que se abrem a cada esquina, a cada semana, e esse inchaço que dominou a nação brasileira, entretanto, de inconversos? Qual a razão disso? Primeiro temos que entender a natureza da salvação. A salvação é por meio da fé. É uma obra da graça de Deus, Efésios 2,6, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, tanto a fé quanto a graça da salvação é dom de Deus. Então, a salvação se adquire por meio da fé. É no momento que cremos, recebemos a graça gratuita da salvação. Então, pela graça sois salvos, por meio, através, por intermédio da fé. Agora a pergunta que deve se fazer é: o que produz fé? Fé salvadora. A fé é o meio que alcançamos a graça, salvação, ok? Logo, todo homem, para ser salvo, precisa crer, precisa da fé salvadora. A pergunta: o que produz essa fé salvadora? O que produz? O que nos dá essa fé salvadora? Romanos 10, 17. De sorte que a fé salvadora é produzida pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Ok? Então o que produz fé é o ato de ouvir. É ouvir, assimilar, conceber a palavra. Mas que palavra é essa que, ouvindo, vai produzir em mim fé, e produzindo fé eu crerei, e crendo recebo a graça da salvação? A fé é produzida pelo ouvir, mas ouvir o quê? Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. É a mensagem do evangelho, é a boa nova do evangelho, que quando é pregada ao pecador, o pecador a ouve, responde essa mensagem com fé e arrependimento, e então, se arrependendo e crendo, ele é salvo pela graça de Deus. É o evangelho de Cristo. Então, se essas igrejas estão se abarrotando de gente, e essa gente que está lotando essas igrejas, está dando esse tipo de testemunho para a sociedade na pandemia, demonstrando com esse testemunho de incrédulos, gente sem fé, sem esperança na vida eterna, sem uma ética cristã adequada, é porque essa turma, então, aquilo que eles estão ouvindo, não está produzindo fé salvadora, por isso não estão sendo salvos. Então a resposta para essa crise que a pandemia trouxe,
é que estas pessoas não estão ouvindo o santo, sacro evangelho. Não é a exposição lúcida, clara, pura, cristalina do evangelho que está sendo pregado a essas pessoas. A única mensagem que produz fé salvadora é o evangelho. O evangelho não é todo o conselho de Deus. O evangelho não é uma doutrina. Ensinar doutrina não é pregar o evangelho. Ensinar todo conselho não é pregar o evangelho. O evangelho é um relato verídico, histórico. Quando você prega, você pode ensinar justificação pela fé, você pode ensinar a doutrina da eleição, você pode ensinar a trindade, e o bode continua bode. Aliás, existem teólogos ímpios, pastores ímpios, missionários ímpios, diáconos ímpios. Não pense você que o cargo dá a ele a prerrogativa de ser salvo. Eu posso ensinar. Agora, quando eu chego diante de uma multidão de ossos secos, como Ezequiel, eu tenho que fazer o que para eles reviverem? Eu tenho que proclamar o evangelho. Não é necessariamente ensinar a doutrina, é proclamar um relato histórico da vida, morte, ressurreição, ascensão de Cristo pelo pecador. Isso é o evangelho, uma proclamação. Proclamar um relato verídico da vida e obra de um homem. Agora, dentro de todo o conselho de Deus está o evangelho. Mas não significa quando eu ensino certas doutrinas, eu estou necessariamente ensinando o evangelho. Agora, o que é o evangelho? O que é esse tal de evangelho? Todo mundo fala desse evangelho, e você vai procurar nessas igrejas, cadê o bendito evangelho? Evangelho vem de uma palavra grega, euangelion, é a boa notícia, a boa mensagem. Então, eu tenho que levar ao mundo ímpio esta boa mensagem. Agora a questão é, no que consiste esta boa mensagem? É a mensagem do quê? Que um Deus justo salva pecadores injustos através do seu Filho. É um Deus que justifica, perdoa pecadores injustos. É a mensagem de resgate, de redenção do transgressor, do pecador. Basicamente esta é a mensagem do evangelho. Agora, para você entender o evangelho, nós temos que ir no coração do evangelho. Qual é o coração da mensagem do evangelho? O núcleo, o âmago da mensagem. É exatamente o texto que nós abrimos. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são uma abominação para Deus. Agora, esse é o coração do evangelho, por quê? Deus não pode fazer isso. Nós somos ímpios, fomos ímpios, pecadores. E o texto diz que quem justifica o ímpio, perdoa, passa por cima, e condena o justo, é uma abominação. Deus não pode justificar o ímpio, Deus não pode perdoá-lo, senão ele vai tornar uma abominação. Agora, a grande pergunta e o grande dilema da Escritura é esse: como Deus pode perdoar o transgressor? Como Deus pode justificar o ímpio sem deixar de ser justo, sem se tornar uma abominação? Aqui está o coração do evangelho. O juiz não pode simplesmente mandar abrir as portas das cadeias e soltar a bandidagem. Se bem que estão fazendo muito isso agora, né? Virando moda. Quanto maior o grau de periculosidade, bota para fora. Sai, meu filho. Aí você é feliz.
O juiz não pode fazer isso. Se o juiz abre as portas das prisões e ele solta esses criminosos, esse juiz se torna uma aberração, uma abominação. Se ele é justo, ele tem que pegar o impenitente e ele tem que condená-lo. Deus, para continuar sendo justo, ele tem que pegar os transgressores da sua lei, os ímpios, e ele deve condená-los. E essa é a grande pergunta de todos os séculos: como um homem pode se tornar justo diante de Deus? Como Deus pode perdoar pecado? Veja só, Salmo 32. Salmo 32 diz: bem-aventurado aquele a quem Deus não imputa o pecado. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é coberta. Agora, em Êxodo 34, Deus diz assim, quando ele manifesta seus atributos e Moisés o adora, ele diz assim, Deus grande, glorioso, aquele que não tem o culpado por inocente. Se ele não tem o culpado por inocente, como é que ele pode cobrir o pecado, cobrir a iniquidade e não atribuir o pecado ao homem? Como Deus pode fazer um homem justo sem se tornar um injusto? A resposta para esse grande dilema da Escritura se encontra na cruz de Cristo. A resposta para como Deus pode redimir um pecador sem se tornar uma abominação se encontra na cruz de Cristo. Romanos 3:20 diz que diante da lei é impossível que alguém seja justificado. Não há obras. Nossas obras, diz Isaías, são trapos de imundícia. Toda nossa tentativa de ser aceito é mero moralismo. A maneira que Deus nos salva se encontra na cruz de Cristo. Veja só. Todo aquele que é salvo é declarado legalmente justo diante do tribunal de Cristo. Todos aqueles que entrarão nos céus, que serão livres do inferno, recebem uma sentença favorável no tribunal de Deus e são declarados legalmente, legitimamente justos. E como isso é feito? Através do Filho de Deus. Primeiro, com a sua encarnação. Para que o homem seja salvo, teve que haver uma substituição de penalidades. E para haver uma substituição de penalidades, teve que haver uma substituição do criminoso. E esse teve que ser a semelhança do condenado. Por essa razão é que Cristo se encarna. Comece agora a ver a beleza do Evangelho, a grandeza do amor de Cristo por nós. Para que um homem fosse salvo, primeiro, cumpriu-se em Filipenses 2, verso 10. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Se você estudar o milagre da encarnação, é algo estupendo. Ele era Deus, vivia na glória, autossuficiente, autoexistente, mas para salvar e redimir o pecador, ele se encarnou. Jesus teve ossos, nervos, músculos, pele, andou, transpirou, se cansou, sofreu, sangrou. Segundo, para nos salvar, tinha que ser um homem perfeito. Quando João Batista vai batizá-lo no Rio Jordão, João Batista se opõe ao batismo e diz a ele: eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus o repreende e diz: João Batista, convém
cumprir toda a justiça de Deus. Jesus foi o único homem que obedeceu toda a lei de Moisés, todos os dias da sua vida, na íntegra, sem violar um tio, nem um jota dele. Foi um homem completamente justo. Então ele se encarna para nos salvar. Estou dizendo o coração do evangelho, que é o evangelho. Como Deus justifica, perdoa o ímpio, sem deixar de ser justo. Resposta, a encarnação do verbo, a encarnação da divindade. Depois, a obediência irrestrita de Jesus. Jesus foi um homem perfeito. Terceiro, as demandas da justiça de Deus tinham que ser satisfeitas. A lei de Moisés estava clara, Hebreus diz que toda transgressão recebeu o justo castigo. O que acontece no alto do madeiro? Jesus se encarna, vive uma vida perfeita e assume a nossa posição e a nossa identidade. E ele vai ser pregado na cruz. Quando ele é pregado na cruz, o que acontece na cruz? Quem viola a lei se torna transgressor da lei. O pecado é transgressão da lei. Quem transgride a lei é considerado culpado. Jesus na cruz, ele se faz transgressor da lei, ele se faz culpado. Ele leva sobre ele na cruz nossa culpa. Você quer ver o texto onde está isso? Segundo a Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado. Como Deus justifica o ímpio? Fazendo o seu próprio filho pecado em nosso lugar. Você talvez não entenda o que é isso. Para ele nos salvar, Cristo teve que se fazer pecado. Vamos dar uma ideia o que é se fazer pecado. Imagina uma neta sua, uma neta, ou uma filha, que tem de 0 a 5 anos no máximo. É a coisa mais linda, mais pura, mais mimosa que você já viu. Imagina ela ser roubada de você, ser violentada, abusada, submetida às piores coisas. Imagina essa criancinha ser violada, ser manchada, a sua integridade. Imagina que coisa abominável. Mas esse exemplo não dá para se comparar. O que aconteceu com Cristo? Ele é 1 milhão de vezes mais puro que essa criança. Ele não conheceu o pecado nem nos seus pensamentos. Mas no alto do madeiro ele se fez pecado. Se deu o que é isso? Aquele que não conheceu, a sua natureza não possuía uma mancha, mas na cruz, para Deus nos salvar, ele teve que se fazer pecado. Você entendeu o que é isso? Se você não consegue imaginar uma criancinha dessa nesse estado, imagina Cristo recebendo a mancha dos nossos pecados. O que mais aconteceu na cruz? Se ainda não bastasse ele ter sido feito pecado, Paulo, ele clareia mais profundo nessa caverna da revelação e diz que na cruz ele também foi feito uma abominação, porque Gálatas 3:3 diz: maldito todo aquele que não, deixa eu ler para não errar, Gálatas 3:13, veja só. Entendeu o que é isso? Aquele que não conheceu. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado
no madeiro. Ou melhor, é o verso 10, parte B. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Até aí. O que quer dizer isso? Veja só. Aquele que peca, não só se torna um transgressor, mas o texto diz que maldito todo aquele que não permanece. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas da lei. A quebra da lei não só o faz pecador, mas o faz maldito. E o texto prossegue: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Qualquer rabino da época de Jesus conhecia Deuteronômio, que diz: o seu cadáver não ficará disposto no madeiro. Então, quando eles olham aquele homem galileu pregado numa cruz se dizendo Messias, eles conheciam bem o texto de Deuteronômio e viam: aquilo é uma abominação. Então ele não só se fez transgressor, mas se tornou uma abominação. Salmo 22, dizendo da cruz, ele mesmo diz: eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens. Ele se tornou uma abominação. Então veja só, recebeu a mancha do pecado e se tornou uma abominação. Quarta coisa que aconteceu: por nos substituir, por se fazer pecado e uma abominação, ele se faz culpado. E por se fazer culpado, ele tem que pagar a penalidade do pecado. Entenda isso. É mais ou menos a ideia assim, ó. O pastor Erival foi acusado de 10 crimes hediondos. Estrangular e matar brutalmente 10 crianças. Ele é pego no 11º crime. E é réu confesso. Eu confesso os 11 crimes hediondos. Está sentado no banco dos réus. O juiz vai dar a execução e a pena. Quando o juiz vai bater o martelo, entra um outro homem na sala e diz: não! Não, meritíssimo. E ele vem e caminha dentro do júri, do tribunal. Olha para o Erival e diz: levante-se e saia daí. O Erival se levanta e sai. E esse homem pega e se assenta. Pode continuar, meritíssimo. O juiz diz: não, peraí. Ele é o culpado? Não, ele era. Eu assumi a culpa dele. Tudo bem, mas a culpa dele tem um preço. Eu estou disposto a pagar. A culpa tem uma sentença. Eu estou disposto a receber. Mas a sentença é pena de morte. Eu estou disposto a morrer. Foi o que Cristo fez. Ao se fazer pecado, se tornar uma abominação e se fazer culpado, agora ele tem que pagar ele tem que receber toda a penalidade pelos nossos pecados. E com que ele tem que pagar? Com a própria vida. É nesse momento que um meteorito, 1 milhão de vezes maior que a Terra, 1 milhão de vezes mais pesado, iria se chocar com a Terra, nós. E de repente uma muralha se coloca entre a terra e o granito, e ela dá com toda a força na muralha. Nenhum estilhaço pega na terra, mas a muralha não resiste, se faz em pedaços. Assim era a ira de Deus contra você e eu, imundos, miseráveis até o pescoço. E essa cólera 1 bilhão de vezes mais violenta e pesada que todo o universo vinha cair sobre nós. E quando ela vai colidir conosco, entre nós ia sair uma mão, se estende do lado, uma outra de outro, e ele, hasteado aquela cruz, recebe toda a cólera de Deus, toda a ira, de modo que nenhuma gota cai sobre mim, cai sobre você, nenhuma. Entretanto, acontece algo interessante.
o Filho de Deus não resiste. Ele morre. Ele morre. Nem todo sofrimento, toda dor, todo escárnio, toda vida de abnegação, nem o sangue eram suficientes para nos salvar. Ele tinha que dar a própria vida. Vida por vida está em Levítico. O nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor da igreja, não resistiu. O Pai requeriu até a sua última gota de sangue, requereu a própria vida do seu filho. E a Bíblia diz que no alto do madeiro, ele grita: está consumado. E depois diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Esse é o glorioso Evangelho. Não tem nada a ver com a vida aqui e agora, a cura do seu caroço, casa própria, casamento. Nada dessa parafernália dos fundos dos infernos. Cristo morreu. Deixa eu ver o horário ali. Mais 5 minutinhos eu termino. Mas aconteceu algo fantástico naquela cruz, Arival. Olha como é que um pecador é salvo. Você tem que conhecer a doutrina da imputação. O que é a doutrina da imputação? Você conhece o verbo amputar. Amputar um braço, tirar para fora. Imputar, colocar dentro, na conta. Na cruz do Calvário, nossos pecados foram imputados sobre Cristo, lançados sobre a cabeça de Cristo, creditados na conta de Cristo. Quando o Pai olha para nós, Ele não vê mais pecados, eles estão agora no Filho. Por isso o míssel da ira, quando vai cair em nós, não vê mais pecado, vê no Filho. O míssel se desvia e cai sobre o Filho, como um para-raio no alto do Gólgota. Entretanto, se foi só isso que aconteceu na cruz, não dá para nos salvar. Nos livra do inferno, porque não há culpa mais. Mas não nos dá entrada no céu, porque não temos mérito para ir para o céu. É que acontece outra coisa na cruz. A doutrina da dupla imputação. De modo que uma vez que o nosso pecado é imputado sobre Cristo, lembra de Cristo, cumprindo toda a justiça, toda a lei? Isso faz dele o único homem justo, o único homem perfeito, e o único homem que tem direito de entrar no céu. De modo que na cruz, nosso pecado é imputado sobre Cristo, e a justiça, o mérito que ele recebeu por cumprir a lei, a justiça de Cristo é imputada sobre nós. Naquela cruz há uma dupla transferência, meu pecado para o Filho, o Filho paga a penalidade morrendo, a justiça do Filho sobre mim, e eu entro no céu pelo mérito de outro, e não pelo meu, o mérito do Filho. Isso é o glorioso Evangelho. Mas a justificação, para acontecer essa dupla imputação, tem que haver outro fato. Eu não terminei o Evangelho ainda, ele está na tumba. José de Arimateia, com as mulheres pegam, com especiarias, banham o seu corpo, enrola e coloca no sepulcro. Ele está morto. Mas Romanos 4:25 diz que ele morreu por nossas transgressões, pecado de nosso imputado sobre ele. Mas no terceiro dia, as ânsias da morte não conseguiram soltar, começa a desatar as ânsias da morte. A pedra rola e ele ressuscita, segundo Romanos, para nossa justificação. Jesus ressurgiu dos mortos com um sacrifício perfeito, suficiente, que atendeu às demandas da lei de Deus, da justiça divina, e nos salva por completo.
seu Evangelho. Agora, essa é a mensagem do Evangelho. Qual a resposta que o pregador tem que dar para essa mensagem que eu acabei de expor? O fato da vacina chegar aqui em São Paulo, nos ambulatórios, no Hospital da Clínica, não significa que todos os cidadãos paulistas ou paulistanos estão curados. Ela chegou, mas é necessário que eles vão e tomem. O fato de Cristo ter morrido não significa que estão todos salvos. Agora, como eu recebo os benefícios da cruz? A resposta que eu dou para o Evangelho: arrependimento e fé. O que é esse arrependimento? Metanoia, não é dizer, arrependi de ter ido ontem, meu Deus do céu. Não, não, não. Não é arrependimento de um ato, é arrependimento de um estado. Não é se arrepender do que você fez, é se arrepender de quem você era. É um arrependimento, é uma mudança da sua cosmovisão, é dizer tudo que eu fiz até agora estava errado, é voltar as costas para todo o estilo de vida que você levava. Eu me arrependo de ser o pai, o marido, o cristão, o profissional que eu fui. Eu não me arrependo de um ato, mas de um estado. Não do que eu fiz, mas de como eu fui. Segundo, fé. Não é a fé, eu creio no milagre, não, não, não. É a confiança. Vou te dizer o que é a fé salvadora. É diante de uma mensagem dessa, você olhar para você e não ver nada além de iniquidade, de não ver nada além de impossibilidade, de ver em você e só resta uma coisa: dizer, eu estou completamente condenado, mas coloco a minha confiança de salvação na obra consumada de Cristo, vinda, morte, ressurreição, ascensão, e nesta obra eu descanso e deposito minha fé. Se você se arrepender e crer aqui agora, quem está me vendo pela TV, neste exato instante o martelo do céu é batido e você recebe uma sentença favorável e é declarado legalmente justo, e junto com os santos de 2000 anos você vai cantar: e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que produz fé, e crendo, recebemos a graça da salvação, nos arrependendo, recebemos a graça da salvação. Irmãos, vocês que estão aqui, é muita pretensão achar que cada um que está sentado aqui é salvo. É muita pretensão achar que 100% dos que estão assistindo pela internet são de fato regenerados, nascidos de novo, verdadeiros salvos. Pode haver uma grande possibilidade de um ou outro que está nos vendo aqui e agora ir para o inferno. Pode ser que não haja 100% de salvos entre nós. Por que se preocupar com a casa própria desse jeito? Por que pensar tanto naquele ex-marido, na ex-mulher, no amante? Por que se idolatrar tanto o trabalho, as viagens internacionais? Por que ser tão rixosa? Por que ser tão materialista e ganancioso? Por que não abdicar dessas coisas e se entregar para algo que tem valor eterno? Abandone os seus ídolos, seus caprichos. Se arrependa. Se arrependa. Volte as costas para o pecado e corra para Cristo. Lance sua fé no Cordeiro, no homem Deus, Jesus Cristo. Irmãos, Charles Stu diz: uma vida só e logo passará. E só vai ficar aquilo que for feito por Jesus. Como ficaremos se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? Lembra de Apocalipse 20? João vê o trono do juízo, trono de condenação. Não há cortes de apelo, naquele trono o veredito já está dado. Mas isso está lá em Apocalipse 20. Hoje, aqui nessa igreja, o trono que está aqui colocado é o trono da graça e da misericórdia. Cascatas da graça estão descendo por esse trono e invadindo toda essa região, todo esse lugar.
E Deus está chamando os seus, vem, vem. Aquele que tem sede diz, vem. O Espírito é a noiva diz, venha. Quem quiser beba de graça da água da vida. É o convite final do último livro, dos últimos capítulos, dos últimos versículos da Bíblia, Apocalipse 22. Ele está dizendo, aquele que tem sede, vem. Olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sede salvos. Eu, quando for levantado, a todos atrairei a mim. Quando ele foi hasteado no madeiro, ele atraiu. Quem foi esses todos? A placa dizia ali, estava escrito Jesus de Nazaré, rei dos judeus, em latim, religião oficial do império. Em hebraico, a religião dos judeus. E em grego, o inglês da época. O que Jesus está fazendo? Homens de todas as classes, tribos, épocas, etnias, estratos sociais, venham, venham, tem lugar para vocês, venham, o sangue alcançou você também, venha, hoje é o dia da salvação, venha, o Senhor está no meio de vós e é poderoso para salvar, venha. O que eu faço, pastor? Deixa os penduricalhos do pecado, atire-se a Ele com fé salvadora e seja salvo. Feche os olhos, vamos orar. Querido Jesus, salva. Não queremos hoje pedir cura, prosperidade, libertação, felicidade, paz, portas abertas, finanças, projetos. Não. Salva. Apenas salva. Salva homens. Salva mulheres. Salva jovens. Salva os que pensam que são salvos e não são. Salva evangélicos. Salva católicos. Muçulmanos. Espíritas. Ateus. Testemunhos de Jeová. Cecebistas. Reformados. Salva o que não é salvo. Abre o coração deles como abriu o de Lídia. Não confio que eles farão sozinhos. Abra os olhos para que vejam seus pecados, mas que vejam também a luz da salvação brilhando no alto daquele madeiro, sobre a pessoa bendita de Jesus, dizendo, está consumado. Pai, daqueles que o Senhor me deste, nenhum se perdeu. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que convém que sejam salvas, salvas, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Eu trouxe o meu livro, o último livro que eu escrevi, Como Passar o Dia com Deus. Eu vou ensinar como passar o dia, como ter uma vida devocional, como orar de manhã, ler a Bíblia sistematicamente, o que ler, como ler, que método ler, como orar, o que orar, o conteúdo da oração, prática da meditação, das boas obras, para quem quer crescer em santidade. Está ali. Eu vou estar ali no final, creio que foto não vai dar para tirar, aquelas coisas todas, por causa do isolamento social. Talvez dê para eu escrever, assinar para você. Deus abençoe, vamos evangelizar essa nação, amém?